Qual a chance de o volante Wallace pintar no Corinthians? Vídeo de hoje do canal do Nicola esclarece o tema, fala também sobre as tratativas com a Parimat e o pagamento dos salários em carteira, enfim, solucionado. Falta o problema dos direitos de imagem. Bora te atualizar sobre o Palmeiras, que cogita a possibilidade de ter a PicPay, um banco digital como seu patrocinador master. Será que tem chance? Bora falar também sobre Pedro Raul, que recusou proposta de clube paulista. Para completar, o salário do Daverson no Cuiabá impressiona. Te atualizo também sobre Matheus Henrique, que já tem um acordo verbal com o Cruzeiro. O Rubens Menin, o dono da SAF do Atlético, aportando 100 milhões de reais no clube, além das últimas no mercado, com direito à estreia da Euro, notícias de Vasco, Flamengo, São Paulo e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar todas as notificações, assim você é avisado quando pintar vídeo novo ou também live. A dessa sexta-feira começa às 7 da noite. Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de Aposta Ganha, o site que te dá 100% de bônus no valor do seu depósito. Na tela com partidas dessa sexta e sábado, começando com a Série B, vou de empate entre Operário e Santos. Um pouquinho mais tarde, às 9, tem Avaí e Guarani, vou de vitória do Avaí. No sábado tem Itália e Albânia, a estreia da seleção Azzurra na Euro, vou de vitória dos italianos contra a seleção de Silvinho, ex-técnico do Corinthians. E você, manja de futebol e vem dar seus pitacos comigo na Aposta Ganha? Para participar é simples, o link está no comentário fixo. Você clica, faz o cadastro, depositou, 100% da grana volta em bônus, valor máximo de bônus de R$200. Jogue sempre com responsabilidade, você precisa ter mais de 18 anos de idade. Combinado? Bora começar o vídeo contando que a Alemanha estreou com o pé direito na Euro, que é disputada em sua casa. 5-1 na Escócia, com direito a grande atuação. Todos os gols da partida foram marcados por alemães. Isso porque o gol da Escócia foi contra do Rüdiger. A Alemanha não vencia uma partida com placar tão elástico desde a Copa do Mundo de 2014, aquele 7-1 na seleção brasileira na semifinal. Na história da Euro, a Alemanha nunca havia feito uma goleada por 5-1. Quero contar também que o Vasco está próximo de acertar a venda do potencial construtivo de São Januário. Pacote de mais ou menos 500 milhões de reais, são esses os valores tratados com a Cirela, que é uma famosa incorporadora e construtora de imóveis no Brasil. Esse acordo só depende da aprovação do projeto de lei que viabiliza a modernização do estádio vascaíno. Isso deve acontecer em breve e com essa grana o Vasco tem o caminho livre para a reforma de São Januário. Quero contar também que Neymar ganha em um mês na Arábia Saudita o equivalente a 2 meses da folha salarial do Flamengo. É só para você entender que não há, nesse momento, nenhuma chance de o Neymar virar reforço do Flamengo. Não vai ter chance nem nessa janela de julho, nem na janela de janeiro. Isso porque o Neymar custa muito caro, 70 milhões de reais por mês até junho do ano que vem. A partir daí, ele fica livre no mercado e pode sim escolher voltar para o Brasil para jogar no Flamengo, que ele já se declarou como o seu segundo time. Só para lembrar que a folha salarial do Flamengo gira na casa dos 35 milhões de reais por mês e é de longe a mais cara do futebol na América do Sul. Para completar, uma notícia sobre o São Paulo. A Arboleda ficou de fora do empate em 0-0 contra o Internacional por causa de bolhas nos pés. As mesmas bolhas que já o tiraram no intervalo do confronto contra o Cruzeiro. E há muito torcedor e alguns conselheiros do São Paulo desconfiando dessas bolhas no pé. Como é que o Arboleda conseguiu contrair essas bolhas no pé? Pelo histórico dele, não podemos desconfiar de absolutamente nada. Bora falar sobre o Clube Atlético Mineiro. Rubens Menin, o principal, o maior acionista da SAF do Galo, prometeu aportar nos próximos dias 100 milhões de reais no Atlético. A notícia é muito boa, mas por trás dela há uma preocupação. Alguns meses atrás, Menin e companhia criaram o FIGA, um fundo de investimentos do Galo. A ideia era arrecadar com o FIGA 100 milhões de reais vendendo ações desse fundo, por mais cotas desse fundo, por mais ou menos 1 milhão de reais. Então você tinha lá 1 milhão de reais, você aportava essa grana e ficava com cotas do fundo. Não funcionou a ideia, o projeto acabou não vingando. Existiram poucos interessados e diante desse cenário, o Menin decidiu aportar esses 100 milhões de reais que serão depositados muito em breve. O próprio Menin ajudou a explicar um pouquinho dessa história, abre aspas.
Os juros no Brasil não vão cair tão rápido quanto imaginávamos, então temos que diminuir essa dívida de forma mais rápida. Se eu não tiver mais juros para pagar, se eu tiver mais juros para pagar, terei que investir menos no futebol ou então estoura o orçamento. Só para completar, depois de aportes importantes de 915 milhões de reais no ano passado, o Galo conseguiu reduzir sua dívida de 1,5 bilhão de reais para algo na casa de 824 milhões. Quero falar agora sobre Matheus Henrique, que já disse sim à proposta do Cruzeiro, informação exclusiva e importante. Eu me refiro ao volante revelado no Grêmio, que pertence ao Sassuolo e que também negociou nos últimos dias com o São Paulo e com o Grêmio. O Cruzeiro é aquele mais avançado na operação de compra do atleta. Entre o Cruzeiro e o Matheus Henrique está tudo certo, salários, tempo de contrato, luvas e tudo mais. Falta o principal, um acordo entre os dois clubes. O Cruzeiro alega que não se trata de uma operação fácil, até porque o dono do Sassuolo é um cara multimilionário. Não vai precisar fazer uma venda apressada só para tentar resolver problemas financeiros do clube. Vale lembrar também que o Sassuolo foi rebaixado da primeira para a segunda divisão do futebol italiano. Só para completar, o pai do Matheus Henrique foi nessa semana na Toca da Raposa, e a visita só serviu para garantir ainda mais otimismo entre os dirigentes do Cruzeiro em relação à contratação do atleta, que é tido no mercado nacional como alguém muito acima da média, atleta que poderia desequilibrar a favor do clube que o contratar. Só para arrematar em relação ao Cruzeiro, já contei para vocês, com todos os reforços fechados desde o início da era Pedrinho BH, o Cruzeiro já desembolsou algo na casa dos 115 milhões de reais. E a operação do Matheus Henrique não ficará abaixo de 6 milhões de euros. Bora falar agora sobre a chance da PicPay, banco digital que se tornou bastante conhecido especialmente por conta de propagandas na TV Globo, se tornar a nova patrocinadora master do Palmeiras. A informação foi trazida pelo Bruno Vicari, meu amigo e apresentador dos canais ESPN. O Bruno contou que o PicPay entrou na disputa com outras casas de apostas esportivas e também com o Crefisa e Fã pelo direito de explorar o patrocínio master do Palmeiras em 2025. O atual contrato da Crefisa e da Fã se encerra em 31 de dezembro e a Leila já prometeu abrir uma concorrência, aquele que paga mais fica com o peito da camisa alviverde. A PicPay estava tão entusiasmada com a ideia que chegou a pedir designers de camisas aplicando o logo da empresa. O fato de ser verde e branca como o Palmeiras é só mais um atrativo para que o negócio avance. Mas posso dizer para vocês que a chance da PicPay virar a patrocinadora master do Palmeiras não é das maiores. Isso porque o mercado de bets está muito animado em ter a chance de patrocinar o Palmeiras. É uma disputa antiga que a Leila Pereira vinha adiando para manter os seus patrocinadores na camisa alviverde. A Esportes da Sorte já prometeu 135 milhões de reais por temporada por todos os espaços no uniforme do Palmeiras para o próximo ano. O Palmeiras ainda não se posicionou. Existe também uma outra casa de apostas esportivas disposta a pagar bastante dinheiro apenas pelo peito e pelas costas. Isso deve ser definido um pouquinho mais para frente. Para completar atualizações a respeito de Maurício, venho contando para vocês desde essa quinta-feira que o meio atacante do Inter pediu para jogar no Palmeiras e mais, que o Verdão atendeu a todas as solicitações do Colorado para que o negócio feche a operação de 11 milhões de euros. Falta a assinatura do presidente Alessandro Barcelos e ela pode se dar nos próximos dias. Quero contar agora sobre uma curiosidade. Você tem alguma mínima ideia do salário do Daverson, atacante que ainda não voltou a jogar pelo Cuiabá, mas já esteve na mira do Corinthians por meio do Antônio Oliveira, do Santos, do Cruzeiro e do Grêmio. Também falaram o nome dele no Vasco. Chuta um salário para o Daverson. Eu chutaria 350, 400 mil reais por mês. E olha que eu costumo acertar quando eu dou esses palpites, mas errei feio. O Daverson tem de longe o maior salário do elenco do Cuiabá, 570 mil reais por mês, o que torna a situação dele ainda mais delicada. O jogador havia sido afastado depois de se recusar a ser negociado. O Daverson havia dito, diante de uma oferta do Santos, que esperaria até dezembro para sair de graça do Cuiabá. O presidente do Cuiabá, o Cristiano Dresch, decidiu afastá-lo do time. O problema é que o Cuiabá desinvestou a jogar mal e não fazer gols no Campeonato Brasileiro. Na segunda-feira da semana passada, o Daverson foi reintegrado ao elenco, mas tem feito corpo mole e ainda não se colocou à disposição para jogar, mesmo com um custo de 570 mil mensais. A ideia do Cuiabá, ninguém pode forçá-lo a jogar, mas a ideia é que, diante da primeira proposta de empréstimo ou de compra, nessa janela de julho o negócio possa ser finalizado.
Só mais uma sobre o Cuiabá, que envolve também outros clubes, o volante Denilson, que esteve na mira do Corinthians por bastante tempo, interessa ao Werder Bremen e também ao Wolfsburg, ambos clubes da Alemanha, volante de 23 anos de idade, que recentemente passou a ter novos representantes, duas figuras bastante conhecidas do futebol, o ex-volante do Cearense e o ex-meio-atacante Rodriguinho, com passagens por Cruzeiro, Pirâmides, Corinthians, entre outros. Bora falar agora sobre Pedro Raul, que se recusou a jogar no Santos. Peixe procurou o Corinthians para demonstrar a intenção de ficar com o Pedro Raul até dezembro desse ano por empréstimo. Antes que a coisa entre os clubes avançasse, até porque o Augusto tem afirmado que não empresta jogadores de graça, muito menos pagando parte dos salários, e seria difícil imaginar que o Santos assumisse 100% dos salários do atleta, 700 mil mensais por mês, mas o Corinthians nem teve tempo de responder ou de estudar uma proposta, uma contraproposta para o Santos. O Pedro Raul disse que não quer jogar a segunda divisão no futebol nacional, mesmo que seja para defender um clube grande e super tradicional como o Peixe. Diante desse cenário, descartada qualquer tipo de negociação com o Santos, o Pedro Raul tem feito esforços para jogar no Grêmio, até porque já conversou com o Renato Gaúcho e ouviu do treinador do Tricolor que terá bastante oportunidade lá, mesmo tendo de concorrer com o Diego Costa. A grande questão também com o Grêmio é financeira. Mesmo estando na primeira divisão, o Grêmio entende que 700 mil mensais para o Pedro Raul, que tem um contrato de 5 anos com o Corinthians, é um custo bastante alto. O jogador comprado do Toluca do México por 5 milhões de dólares por lá. Ele tinha menos gols do que o goleiro do time, o Thiago Volpe, que era atleta do São Paulo. Só para completar, queria contar que o Santos está separando 7 milhões de reais em pagamento de bichos para os seus atletas em caso de acesso. Essa grana representa mais do que 1/3 a que terá direito o Santos com a Globo pelos direitos de transmissão de toda a competição da Série B. Bora fechar o vídeo para te atualizar sobre várias novidades envolvendo o Corinthians. A primeira delas, o Wallace, volante que pertence ao Udinese, já esteve na pauta de Palmeiras e Flamengo nas últimas janelas. Bruno Andrade trouxe a notícia de que o Corinthians quer contratar o Wallace. Já quero dizer para vocês logo de cara que a chance desse negócio acontecer é praticamente zero. O Timão não tem conseguido avançar com o Hernani, muito mais barato, atleta que estava jogando a segunda divisão do futebol italiano e que já disse sim para o Corinthians, vai conseguir a contratação do Wallace, que custa na casa dos 8 milhões de euros ou 46 milhões de reais? A resposta é não. Por mais que o Antônio Oliveira goste, por mais que o Wallace tenha características do Timão, é o tipo da operação praticamente impossível, levando em consideração que Flamengo e Palmeiras não avançaram nas tratativas com o clube italiano nos últimos tempos. Outra coisa importante, a Parimatch foi a primeira casa de apostas esportivas a fazer uma proposta oficial ao Corinthians para ficar no lugar da VaideBet, mas a oferta feita foi considerada baixa, ela está muito inferior aos 120 milhões de reais por ano que pagava a VaideBet. Tempo de contrato também menor do que os 3 anos a que tinha direito o Timão. Péssimo negócio ter perdido a casa de apostas que tem como embaixador o Gustavo Lima. Outras tratativas estão em andamento. Augusto chegou a dizer que tem 8 ofertas. Me dou o direito de desconfiar dessa notícia. Fosse tão fácil encontrar parceiros e o Corinthians não tinha 6 espaços livres em todo o seu uniforme. Departamento de marketing do Timão mandando muito mal. Para completar, preciso contar que dirigentes do Boca Juniors estão em São Paulo tentando concluir a compra do Fausto Vera. A primeira proposta de 2 milhões de dólares por 50% dos direitos econômicos já foi recusada. Já Félix Torres só recebeu um dos 5 meses de direitos de imagem que teve desde que foi contratado pelo Corinthians. Ele recebeu os direitos de imagem referentes a janeiro e passou em branco em fevereiro, março, abril, maio, junho ainda não venceu. Diante desse cenário, o Félix Torres é um dos atletas mais irritados com os dirigentes corintianos. E não é só ele, tá? O Santos Laguna, clube que detinha os direitos econômicos do Félix Torres, não recebeu a segunda parcela, que venceu em maio. O Santos Laguna concedeu mais um prazo, esse prazo se encerra nesse sábado, valor de 5 milhões e 800 mil reais. Se não houver o pagamento, o Santos Laguna vai levar o caso à FIFA e vai exigir toda a compensação até o fim do acordo. Tem mais 2 notícias importantes do Corinthians. A primeira delas é boa. O Timão quitou nas últimas horas todos os salários em carteira dos atletas. Agora a dívida é apenas com direitos de imagem que variam de caso a caso. Contei para vocês que o Félix Torres tem 4 meses de direitos de imagem a receber, outros atletas têm 2, alguns têm 3 meses, depende do caso a caso. Sobre Carlos Miguel, Nottingham Forest já mandou 2 notificações ao Corinthians em relação ao interesse de pagar
os direitos da multa rescisória para levar o atleta. Tudo para evitar o risco de ser acusado de aliciamento. A primeira notificação em 5 de junho, a segunda no dia 12. O prazo final para o negócio ser concluído é 17 de junho, quando deve haver o pagamento de 4 milhões de euros. Enquanto isso, o Carlos Miguel segue à disposição do Corinthians. Chegaram a publicar que o Corinthians já recebeu os 4 milhões de euros, a informação que eu tenho é de que até esse momento a grana não caiu. A partir das 7 temos um encontro na live do Nicola, beleza? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal, até daqui a pouco. Tchau!